Olá, boa tarde, como vai você? Tudo bem? Então tá bom. Eu quero falar com você, se você me permitir, sobre uma coisa muito importante. Talvez vá mudar um pouco a sua forma de entender a palavra do Senhor. Eu quero falar com você sobre um versículo que Jesus fala a respeito das crianças. Ele diz mais ou menos assim: Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Eu quero falar com você também sobre Adão no paraíso com Eva, antes de tomar posse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero falar com você também sobre Nicodemos, perguntando a Jesus se é possível o homem, depois de velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo. E por fim eu quero falar com você sobre Moisés, quando recebe os 10 mandamentos, as leis de Deus. Tudo isso se resume numa palavra que eu vou te revelar daqui a pouco. Fica nesse vídeo aí. Se você gostar, dá o seu like, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Por favor, eu te peço. É muito importante você entender isso. Quando Adão estava com Eva no paraíso, ele gozava da presença de Deus, da bondade de Deus, das maravilhas de Deus. Tinha o domínio, porque Deus o criou para isso. E ali ele, pela palavra de Deus, visivelmente feliz com sua companheira idônea, levava uma vida que agradava a Deus. Por quê? Porque ele dependia de Deus. Ele vivia com Deus, Deus o visitava, Deus estava com ele, Deus o amadurecia, o fortalecia. E em consequência disso, ele crescia na graça e no conhecimento de Deus, com uma proposta de viver de forma imortal e eterna. E sendo o precursor de todo homem que viesse a nascer na terra, porque a unção de multiplicação estava sobre ele e Eva, de forma que ele encheria a terra de pessoas como ele. Não obstante, agora eu vou fazer um teatrinho. Eu acredito que Deus, vendo a condição de Adão, vendo que ele estava já fortalecido, maduro, talvez tenha tirado ali uma semana de descanso. E eu falo como homem, me perdoe, meu Deus, se eu estou falando coisas que são heréticas aos teus ouvidos, mas é só para ilustrar esta reflexão. Ali, Adão, na convivência com Deus, tinha algo que a criança tem. E eu vou dizer o que é. Aguarde só mais um pouquinho. Acontece o seguinte: Adão, ele estava vivendo com Deus já há bastante tempo. E Deus não plantou, como muitos pensam, a árvore do conhecimento do bem e do mal no domingo, no primeiro dia da semana, e disse para Adão na segunda-feira que não era para comer. Porque Deus é sábio, é poderoso, é glorioso, é maravilhoso. Deus não vai tentar ninguém dessa forma, porque Deus não tenta ninguém. Mas Deus estabeleceu ali um critério, uma convivência. E ele estava convivendo com Adão e Adão com ele há muitos anos, há muito tempo. E aquela árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali, junto com a árvore da vida, no meio do jardim. Deus não plantou aquela árvore naquele momento que ele deu a ordem. Porque, obviamente, despertaria curiosidade em Adão como em qualquer pessoa. Você já viu aquela história que as pessoas falam assim, olha, não mexe aí todo mundo tem aquela vontade de mexer? Então imagina Deus falando, não coma dessa árvore que eu acabei de plantar. Suscitaria no coração dos dois algo interessante, né? Peraí, o que está acontecendo? Mas não, Deus não fez isso. Deus não agiu assim. Eu creio que a árvore estava ali todo o tempo, de convivência de Deus com Adão e Eva. E Deus, entendendo que Adão já tinha condições de obedecê-lo, porque já vinha fazendo há anos, simplesmente deu uma ordem para ele, olha, eu vou me ausentar, vou me afastar aí e tal, eu vou fazer algumas coisas e eu volto depois. Mas ó, lembre-se, hein, não coma. Então, para mim foi uma ordem, sim, mas
Adão já, no meu entendimento, não comia daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi no dia que Deus falou é que veio a manobra toda, através da serpente, para levantar no coração dele questionamentos, como também no de Eva. Mas o que eles tinham que a criança que Jesus fala tem? Eu vou chegar lá. Depois, mais na frente, já nos evangelhos, Jesus visita um homem, Nicodemos. E Nicodemos, numa conversa ali com Jesus acerca de coisas espirituais, não entendendo o que o mestre falava, num dado momento ele diz: posso eu nascer de novo entrando no ventre da minha mãe? E Jesus falou: não, é da água e do Espírito, ou seja, do batismo, nas águas. Um novo viver, uma nova criatura. Era e se faz necessário que o homem seja morto descendo ao batismo. Por isso o batismo de aspersão não tem valor espiritual, porque ele não simboliza a morte. O Senhor Jesus não levou um tapinha ali, levinho de água, e nem foi respingado nele água. Ele simplesmente se deitou, se lavou, se banhou do alto da cabeça à planta dos pés no Rio Jordão. O rio está lá até hoje. E até hoje as pessoas fazem isso lá. Então, quando Jesus ele fala dessa forma, Nicodemos não entende. Por quê? Porque Nicodemos tem uma coisa que o mundo tem hoje. E muito forte. Bom, eu vou falar o que é. Mas eu quero finalizar antes dizendo que o último Adão, que carrega o Espírito vivificante da parte de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio resgatar e nos dar novamente aquilo que Adão e Eva perdeu. Ele veio trazer para nós a imagem e semelhança de Deus novamente, aquilo que Adão e Eva perdeu. Tudo por causa de uma palavra, que a criança não tem quando criança, mas que o adulto tem, e que é desastrosa. Porque essa palavra, ela contrita com Deus. Essa palavra impede o Espírito Santo. Essa palavra impede o mover do Espírito Santo. Essa palavra impede a comunhão, a intimidade com Deus. Essa palavra foi um desastre para a humanidade logo nos primórdios, quando Adão tomou posse desta palavra, que eu vou dizer qual é. Toda uma geração depois dele, com exceção de Noé e sua família, se desgraçaram no dilúvio. Deus se arrependeu porque eles deram vazão a esta palavra, porque mudaram as suas vidas e se distanciaram de Deus. Esta palavra impede o homem de viver por fé, na obediência à palavra, e faz o homem viver por vista, baseado nos seus conhecimentos. Esta palavra chama-se consciência. Pois é, você nem imaginava que fosse essa palavra, né? Adão não tinha consciência. A consciência que Adão tinha era resumida na obediência e na fé do Deus que o criou. Aliás, que o formou com as suas próprias mãos. Adão não sentia falta de nada. Adão tinha comunhão com Deus. Adão tinha presença de Deus. Adão tinha intimidade com Deus. Adão tinha a autoridade de Deus. Adão tinha a unção de Deus. Adão tinha a alegria da presença de Deus. Adão tinha tantas coisas que quando ele tomou consciência, grave bem esta palavra, quando Adão tomou consciência do bem e do mal, das escolhas, da experiência, da visão de mundo, Adão pecou. Quando Adão tomou essa palavra consciência como regra de vida, ele a transferiu para toda a humanidade. E o homem passou a tratar o seu semelhante com egoísmo, com egocentrismo. O homem quis que o mundo girasse em torno dele. O homem, quando ele desejava algo, ele matava para possuir, para dominar. O homem já não se contentava, como Adão e Eva se contentavam, com as coisas de Deus. O homem passou a olhar para as mulheres dos outros e achar mais atraente que as suas.
O homem passou a desejar o ouro e a riqueza dos outros e faziam guerras para conquistar. O homem escravizava o seu próprio semelhante, até que Deus confundiu as línguas. Tudo por causa da consciência do bem e do mal que levava este homem a querer ser superior até o próprio Deus. Porque a natureza que Adão recebeu foi através do pecado da desobediência, e isso foi transferida para todos os homens, incluindo as crianças que nascem debaixo da velha natureza. Entretanto, elas não tendo consciência de seus erros e até mesmo de acertos, elas não serão julgadas como o homem consciente será. Por isso que o Senhor diz, dos tais é o reino de Deus. Por isso que o Senhor diz, se o homem não se tornar como uma dessa criança, e não é como Nicodemos falava, pensava, mas é no sentido da consciência. O homem precisa abandonar a sua consciência almática, que leva ele a se distanciar de Deus cada vez mais e se sujeitar a sua mente, os seus pensamentos à mente de Cristo. Que os seus pensamentos sejam levados cativo à mente de Cristo e viver na plenitude de Deus, totalmente dependente de Deus como Adão era. E não lhe faltava nada, como Jesus foi, e não lhe faltou nada. Nem nas dores e aflições ele sentiu a ausência de Deus. Nem nas suas lutas que Jesus travou, ele sentiu a ausência de Deus. Muito pelo contrário. Os seus apóstolos, nem chicoteados, sentiram a ausência de Deus. Nem presos sentiram a ausência de Deus. Nem faltando o que comer, beber e vestir, eles sentiram a ausência de Deus. Tudo isso por quê? Porque eles abandonaram as suas consciências. Todos eles, como eu e você, tivemos um passado. Tiveram um passado. Todos eles andaram por esses caminhos tortuosos que o mundo jaz no maligno. Todos eles, na maioria, tiveram ali um contato ou outro com o príncipe dessa terra. Tiveram ali vocacionados, muitas vezes, a levar vantagem em tudo. Muitos, naquele tempo e hoje, estão com as suas mentes movidas pela consciência. Aí você me pergunta, Jesus resgata isso para nós? Sim, se você entregar sua vida para Jesus. Prestando atenção no que o Senhor disse. Jesus, ele disse assim, ó, as suas últimas palavras foram, ide e evangelizai toda criatura, não é isso? É. Ele disse isso, mas ele disse isso para os seus discípulos. Para nós, está lá no Apocalipse, arrependa-se, arrependa-se. Então para nós a palavra hoje, e que deve ser pregada, é arrependimento. Só se arrependendo da nossa consciência cauterizada, embasada no que o mundo ofereceu para nós até hoje, só nos libertando dessa consciência que julga, que ao mesmo tempo advoga a favor e contra, que mesmo assim quer levar vantagem em detrimento dos outros, só nos libertando dessa mente consciente que nos faz dar razão àquilo que é irracional e muitas vezes considerarmos fútil aquilo que tem valor, é que nós vamos alcançar essa graça. Pense nisso. O que está te matando e te impedindo de ter uma comunhão com Deus é a tua consciência. Porque você julga e pré-julga todas as coisas por vista e não por fé. Adão antes com Eva julgava por fé, porque acreditava no Deus que o formou e criou. Da mesma forma Jesus via tudo por fé, porque Deus estava nele e ele em Deus. Ele sabia que o que ele fazia e falava vinha de Deus, como Deus testificava dessas coisas. E nós, a sua imagem, porque ele reconquistou isso para nós e semelhança, devemos andar também desse jeito. É fácil? É claro que não, estou falando isso aqui, mas não vivo assim. Mas esse despertamento está chegando. E a gente tem que abandonar essa consciência de acusação, de juízo, de sentença, de agouro, e falar mais da eternidade, falar mais de arrependimento, falar mais de renúncia, falar mais de Jesus, falar mais desse sentimento de consciência que a criança, ainda nascendo nesse mundo, não tem, a ponto de se afastar de Deus, porque a nossa consciência nos fez afastar de Deus. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas a nossa consciência está lá fora no mundo. Estamos adorando a Deus e pensando nas contas. Adorando a Deus e pensando nas promessas de Deus que não chegaram. Então a nossa consciência, ela nos trai. Por quê? Porque ela não tem ainda
a transformação que o Espírito Santo quer, que é nos transformar em pessoas espirituais. Estamos vivendo como pessoas almáticas. E a nossa consciência comanda a nossa carne e a nossa alma nos deleites e prazeres, buscando o melhor dessa terra, sendo que o melhor nunca existiu. O melhor dessa terra é a sua vocação, é a sua decisão por Cristo. É a única melhor decisão que você pode tomar. É a única coisa que o mundo lhe oferece, que aliás não é nem o mundo, é o reino de Deus no mundo que te oferece. É a tua decisão por Cristo, é a melhor coisa de todas as coisas na sua vida. Supera mãe, pai, filhos, netos, supera tudo. É a sua decisão, a importante decisão sua por Cristo. Não deixando a sua mente te enganar que você vai subir no arrebatamento, que você faz parte da igreja, sendo que a sua alma está vinculada a essa consciência que cada vez mais se distancia de Deus. Você sabe julgar o que é certo e o que é errado. Mas quando se fala de uma vida com Cristo, que é uma vida justa e reta, você tem que sempre, mesmo sendo a pessoa seu inimigo, favorecê-la. Tem muitos recados de Jesus na palavra de Deus que mostra que a sua consciência, a forma de vida e de pensar não interessa para Deus. Ou você se entrega ou você se entrega. E quando você se entrega, sem ser necessário entrar no ventre da sua mãe, o Espírito Santo de Deus é que leva você a lugares que você precisa ir, a falar o que você precisa falar. Como Adão e Eva, como as crianças. E vendo Deus que as pessoas não tinham, depois de Adão, alcançado um nível de libertação da consciência, e cada vez mais a Bíblia diz que eles eram bárbaros, malvados, terríveis, o que Deus fez? Trouxe o dilúvio sobre a terra. E anulou, aniquilou toda uma geração criada por ele. E Deus fez o quê? Tirou um povo da influência de um sistema egípcio, tirou um homem que tinha 7 refeições por dia, vivia como príncipe, tinha o bel prazer da vida, que é Moisés, e fez ele 40 anos conduzir um povo. Tempo necessário, pensando Deus, que seria para que a mente cauterizada daquele povo com o Egito, com os fundamentos mentais e conscientes da sua vida, pudessem ser suplantados por uma nova condição de libertos. Mas mesmo assim, libertos ali das convicções egípcias, do mundo daquela época, mesmo ali, as pessoas ainda com a sua mente, a sua consciência cauterizada, queriam voltar. E Deus fez uma obra, abriu a terra e engoliu os revoltosos. Mas na frente fizeram outra revolta. E Deus diz pela sua palavra que aqueles que saíram do Egito não entrariam na terra prometida, mas sim seus filhos, com exceção de Josué e Caleb. Olha a importância que Deus dá para a mente cauterizada, para a mente que não quer sair do mundo, para a mente que gosta do mundo, para a mente que não quer servir a Cristo, para a mente que não quer reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, para a mente que quer andar distante do caminho do Senhor, batendo no seu peito, dizendo que eu sou tal. Olha o que Deus faz com amor mesmo por aqueles que optam por si, por Ele, né? Opta por Ele. E olha o estrago que é uma mente consciente quando ela domina o ser humano, domina a alma do ser humano. Quantas coisas temos visto no mundo, as guerras, rumores de guerra e tantas outras coisas, porque a consciência do homem, a mente do homem está comandando ele e não o espírito. Primeiro, porque o espírito não tem uma fusão com o Espírito de Deus. Segundo, porque ele não se fez tabernáculo, morada e habitação de Deus no Espírito através do Espírito Santo. E em terceiro, porque ele insiste em querer levar a sua vida com a sua consciência prevalecendo sobre todos os valores morais, éticos e tudo que a gente pode dizer. Veja que numa palavra consciência já vai para 19, 20 minutos de vídeo. Mas é importante você ouvir isso e orar a Deus para que transforme a sua mente. Transforme, aniquile a sua consciência. Aniquile a sua consciência. E faça você viver uma vida
em espírito. Que Deus tenha misericórdia de nós, para alcançarmos a mente de Adão e Eva antes do fruto, a mente de Jesus Cristo antes da Assunção, a mente dos apóstolos que tiveram a incumbência de dar continuidade ao que Jesus começou, a mente de homens e mulheres que hoje conseguiram se livrar da consciência e ouvem só o Espírito. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, e lembre-se, não tem como você voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo. Existe um mandamento, uma ordenança, e é o batismo nas águas. Você precisa, num ato simbólico, ser levado até abaixo da superfície, simbolizando que o velho homem morreu, a velha natureza que operava na sua vida, através da sua consciência, foi morta. E quando você, segundos depois, voltar à tona, você voltará uma nova criatura, preparada para que o Espírito Santo não use mais a sua consciência predominante, mas ele domine sobre ela e você viva uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Não fique bravo comigo. Tentei, com as minhas palavras, te passar esse entendimento. A Bíblia está aí, tenho certeza que você tem uma em casa. Leia, medite e reflita sobre isso e que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz.